Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, meus amigos, e nós estamos aqui para compartilharmos esse Evangelho que o nosso querido Allan Kardec, né, que hoje é 31 de março, que a gente... não é comemora, né? A gente é o desencarne dele, né? A gente não vai comemorar o desencarne do Allan Kardec, ele continua vivo em espírito, nos ajudando e muito aí, codificando, né? Mais e mais. Então, hoje, na história humana, né? Na nossa história, nós temos aí o dia do desencarne do Allan Kardec. E, para começar o nosso evangelho, né? Nós temos o costume de iniciar com sensibilização, né? Uma leitura para a nossa sensibilização. E essa leitura, ela é feita pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia, boa noite a todos, muito obrigada. Ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor, junto dos homens. Certificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio, ou para a cruz dos supremos testemunhos. O livro Caminho, Verdade e Vida, lição 90, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Muito obrigada, Solange, por compartilhar, né, a leitura conosco. Opa, parar a apresentação. Deu certo, né? E agora, meus amigos, nós vamos para a nossa oração inicial. Que essa oração possa chegar a todos os nossos amigos, aqueles que estão mais distantes, pois a gente anda vendo assim que as provas, né, estão aí cada vez mais complexas, né? Que nós possamos ter força, fé, alegria também, porque nós estamos aqui para aprendermos. Temos que ter esse espírito de gratidão pela oportunidade de aprendizado, né? Então, a nossa amiga Keila irá fazer para nós essa leitura, essa oração, e que ela possa chegar até esses corações mais longínquos, né? Os que estão mais próximos, os que estão mais longe, né?
dando esse conforto, dando essa esperança de dias melhores, né? Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Falar, né, depois dessa introdução tão bonita, né, que a Tânia fez. Mas nesse momento, então, né, dando continuidade aí, eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, pensar em Deus, agradecer aos nossos mentores espirituais que estão aí para nos amparar, para nos guiar, para nos orientar, né, que essas nossas vibrações, elas possam encontrar os nossos irmãos, né, que menos favorecidos, que se encontram em situação de rua, no leito dos hospitais, nas casas de repouso, né, nas casas de recuperação, nos orfanatos, e que essa vibração encontre cada um, né, cada uma das pessoas das nossas famílias, todos aqueles que nós amamos, né, e também aqueles irmãos que a gente ainda precisa aprender a amar, né, e que também precisa aprender a nos amar. Que o nosso coração se abra, né, que tenhamos aí olhos para ver, né, ouvidos para ouvir, que esses ensinamentos que nós teremos na noite de hoje possam encontrar aí terra fértil, né, nos nossos corações, na nossa vida, né, que a gente tenha mais paciência com os nossos irmãos, que a gente tenha mais compaixão, né, e que a gente coloque em prática todos esses ensinamentos que a gente vem, né, aprendendo aí todos os dias. Então, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Gratidão. Quero convidar agora a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos para o nosso evangelho, né? O de que precisa o espírito para ser salvo? Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem, sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. O orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, pois claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Daí é a lição, nós temos que aprender, né?
nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E agora, né, para nossa alegria, o Evangelho hoje, aqui estou procurando na janelinha a nossa amiga Doroti. Doroti, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, querida. Que Jesus esteja conosco, né, nesse momento. Que a gente possa percebê-lo, né, Doroti? Porque conosco ele sempre está, né? Na nossa pequenez a gente não percebe, né? Verdade. Mas ele vai estar conosco e nós vamos aprender um pouquinho, né? Se Deus na quiser. Luz dele. Que assim né? seja. Que assim seja. A sala agora é sua, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, né? De estarmos aqui e de poder estudar, né? Porque não sabem quanto a gente estuda. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Uma parábola simples, uma parábola fácil, né? Mas muito profunda. Eu vou ler a parábola para a gente entender o que eu vou explicar para vocês agora. Levantando-se um doutor da lei, experimentou dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu mesmo. Muito bem. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Muito bem. Jesus não perdia a oportunidade de usar gravuras, imagens, situações que fossem da época deles e que chamassem a atenção. Por que ele usou essas figuras? Um sacerdote tem que ter conhecimento do que é sagrado, tem que ter conhecimento de todas as leis, entre aspas, de Deus, para poder estar passando para os seus fiéis. Da mesma forma, o levita também é um sacerdote, só que da tribo dos Levi, né? Da tribo de Levi. E então, eles também tinham conhecimento das leis de Deus. No entanto, Jesus dá uma mostra, assim, que tanto o sacerdote como o levita não fizeram nada por aquele que estava necessitado.
e veio um samaritano para fazer o que os sacerdotes deveriam ter feito. Por que ele usou o samaritano? O samaritano era um povo, vamos dizer assim, uma parte da Galileia que era desprezados. Eles eram muito, muito, muito desprezados. Eles eram odiados, para não falar outra coisa, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por que Jesus usou a imagem do samaritano? Tânia, ponha para mim o mapa número 1. Vamos ver. Vamos ver se vai dar para vocês acompanharem. É esse mesmo, Tânia. Aqui, não sei se vocês estão vendo, mas observem. Egito, Canaã, tá? Egito estava aqui, não sei se vocês estão observando. Canaã está aqui, né? Quando Moisés saiu lá do Egito, carregando aquela turba de gente, né? Libertando os hebreus, eles saíram e andaram pelo deserto do Egito, aqui mais ou menos. Até chegar em Canaã, eles levaram mais de 40 anos, teve aquela reformulação toda de espíritos, né, vamos dizer assim, para se chegar até Canaã. Tá? Quando Moisés saiu com os hebreus, que ele dissolveu toda aquela população, esses hebreus eram formados por 12 tribos. Tá? Essas 12 tribos se instalaram em Canaã. Elas continuaram lá. Desde Moisés até já praticamente na época de Jesus. Tá? Mas o tipo de vamos dizer assim, de governo de Canaã era por monarquia. Então, eles tinham reis. E os reis comandavam as 12 tribos. Eles mandavam nas 12 tribos, tá? O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e nesse período, o segundo, Tânia, nesse período, eles evoluíram muito, eles cresceram muito, porque teve vamos dizer assim, muita paz, muito desenvolvimento o outro. Isso, esse mesmo. Teve aqui que vocês já podem ver, por exemplo, onde hoje é Israel, né? Naquela época era Canaã, hoje Israel. Israel está aqui, olha, não sei se eu consigo mostrar, se vocês conseguem ver, aqui no cantinho, na cor mais clara, tá? Ali. Moisés saiu aqui de Cairo, fez toda a volta embaixo aqui e entrou em Canaã, que hoje é Israel. Esses reis já são da época de Israel, tá? Muito bem. Essa divisão, até o rei Salomão, tudo estava em paz. Era um povo próspero. Aí morre Salomão. E vem um quarto rei, que se chamava Roboão. Nessa época, sob o comando de Roboão, houve uma disseminação,
brigas, injustiças, porque ele era muito afoito, ele queria muito. Então, ele aumentou demais os impostos e todo mundo se dispersou. Encerrou-se as 12 tribos e agora ficou-se um reinado. Norte e sul. Norte, sob a capital de Samaria. E o sul, capital, Jerusalém. Muito bem. Essa ruptura ficou uma divisão muito grande entre eles, tá? Entre os judeus agora, né? Entre os judeus. E isso tornou o país vulnerável, tá? E aí eles começaram a ser perseguidos por outros, né? No primeiro mapa, eu deveria ter chamado a atenção de vocês que lá em cima tem um outro país que se chama Assíria. E a Assíria tomou conta da Samaria. E Samaria foi dominada pela Síria. E o que acontece? O que ocorre quando isso acontece, né? Os samaritanos ficaram um povo vulnerável e eles houve uma miscigenação entre eles. Aqueles judeus que ficaram na Samaria, porque muitos foram para o norte, muitos foram para o sul, mas o que ficou em Samaria se miscigenou com outros povos e isso tornou eles considerados como impuros. Eles não eram judeus puros. Por isso, as outras, tanto o sul como o norte, eles odiavam o samaritano. Porque o samaritano se prostrou diante da Síria. Tá? Então, existem três coisas que a gente pode falar porque os samaritanos eram tão odiados. Muito bem. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras de seu império. E também importou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. Os israelitas, que continuaram vivendo em Samaria, acabaram se misturando com esses estrangeiros e assimilou os costumes desses povos. Então, principalmente através dos casamentos entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi se formando na Samaria. Por isso, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região da Samaria. Um dos pontos porque os judeus odiavam os samaritanos. Em segundo lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos, que ocuparam aquela região. Mas depois, houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos pelos judeus. Embora muitos deles continuassem a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras, né? Com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim. Tânia, põe a terceira.
o terceiro mapa, que aí vocês vão poder visualizar melhor. E tiveram e começaram a ter os seus próprios sacerdotes. Isso. Esse mesmo, Tânia. Eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada. Quer dizer, eles não se davam mais com Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém agora era qualquer outra coisa, menos ter tempo de adoração. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas ficou praticamente dividido em 3 partes, né? A Galileia lá em cima, rosinha lá em cima, a Samaria no meio e embaixo a Judéia. Ficou, então, 3, eu não digo que estado, porque a parte norte pertencia a Samaria e depois foi desmanchada e feito em 2. Quando em Samaria, aqui tem um monte Gerizim, bem aqui assim, não tem como aumentar, né, Tânia? Tem. Bem aqui embaixo tem um monte Gerizim, onde eles construíram um templo que eles faziam as adorações deles, tá? Os samaritanos. Muito bem. Em Jerusalém, eles também faziam as adorações num monte chamado Monte Sião, que se adoravam lá a Deus da forma deles, né? Esses samaritanos monoteístas criaram no único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, mas eles desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. Os samaritanos não aceitavam. Então, diferença de religião, também os samaritanos eram perseguidos e mal compreendidos, né? E em terceiro lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar essa hostilidade que havia entre os 2 grupos. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para construir o templo e os muros na cidade de Jerusalém. Inicialmente, os samaritanos se apresentaram querendo ajudar os judeus, né, na construção do templo. Mas quando eles tiveram a ajuda negada, porque eles eram considerados impuros, né? Então, logo, eles começaram a fazer uma grande oposição contra os judeus e até faziam algumas coisas para atrasar a obra desse templo. Construíram os muros em torno de Jerusalém, né? E houve também a rivalidade aumentada, né, entre os judeus e os samaritanos, quando Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu remanescente do cativeiro. Também naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sambalat, que era o governador da Samaria, tá? Chamava-se Sambalat. E Neemias o expulsou. Neemias queria limpar o povo de toda influência estrangeira que pudesse perverter a adoração de Deus. Está lá em Neemias, no capítulo 13, versículo 28. Estudiosos que foi nesse contexto de rivalidade aguda entre judeus e samaritanos, que o templo no Monte Gerizim foi edificado pelos samaritanos. Ainda destacam os historiadores que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Quer dizer, os dissidentes eles aceitavam, né? Isso, obviamente, fazia por aumentar o ódio dos demais judeus. Também escrevem os historiadores que os samaritanos eram muito interesseiros. Eles se aproximavam dos judeus em tempos de prosperidade, mas que afastavam quando os judeus eram perseguidos, e até se aliavam aos adversários dos judeus. Tempos depois, um dos governadores macabeus foi o responsável por destruir o templo dos samaritanos no Monte Gerizim,
Aí piorou a situação. Esse episódio ocorreu provavelmente entre 6 e 9 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Retrata bem a rivalidade entre judeus e samaritanos. Parece que um samaritano entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos com a finalidade de profaná-lo. Muito bem. No tempo de Jesus, os evangelhos mostram como os judeus não se davam com os samaritanos. Toda aquela rivalidade histórica culminava em comportamentos hostis de ambos os lados. Muitos judeus piedosos da Judéia e da Galileia preferiam, prestem atenção, muitos judeus preferiam adotar uma rota maior em determinado percurso apenas para não passar pelo território da Samaria e correr o risco de se contaminar. Acreditavam que poderiam se contaminar por causa dos samaritanos hereges. Também é verdade que alguns samaritanos faziam de tudo para barrar os viajantes judeus. Alguns estudiosos dizem que o ódio por causa de certos samaritanos era tão grande que eles chegavam a assassinar alguns peregrinos judeus que passassem por ali. Quando Jesus iniciou a sua caminhada, até os seus discípulos não gostavam quando Jesus ia para Samaria. Não gostavam. Se vocês olharem no mapa, Jesus ficou quase toda a sua vida na Galileia, né? Tanto que ele era chamado de Galileu. Quando eles saíam, ou qualquer judeu saía da Galileia, eles entravam em Decápolis. Olha aqui onde está Decápolis, né? Aqui do lado, olha. Isso aí. Eles entravam em Decápolis para passar para a Judéia. Olha o que eles faziam para não passar por Samaria, né? Bom, essa parábola traz para a gente inúmeros ensinamentos pela riqueza do seu enredo, né? Que inspira diferentes reflexões para a nossa evolução moral e espiritual. Ser sintético nessas reflexões não é uma tarefa muito fácil. A escolha dos personagens não é por acaso, simbolizando 3 categorias de pessoas, sendo que cada uma delas tem um sentido educativo para o desfecho. Na seleção do sacerdote e do levita, pelos conhecimentos religiosos que tinham, o mestre procurou demonstrar que não basta ter o cumprimento da lei de Deus, mas é preciso preenchê-la e praticá-la no cotidiano. Os samaritanos eram, sim, desprezados pelos judeus e vistos como impuros. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos de raça, tivessem desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e à conduta de vida. Assim, o samaritano torna-se a personagem principal que, movido pela compaixão e misericórdia e caridade, agiu como socorrista e missionário, não se contaminando pela indiferença diante dos fatos. A um homem caído semi-morto no caminho representa qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda, da nossa compaixão e caridade, simbolizando o próximo. Para a salvação, Jesus oferece a verdade da palavra, a espada de 2 gumes que procede da boca e corta todo o mal, ceifando na hora da colheita, separando o joio do trigo rumo a um mundo regenerado e mais fraterno. A palavra é a semente e o fermento. Mas não basta compreender a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar esse amor com caridade no contexto da fraternidade universal
que desperta, liberta, salva, renova, limpa o coração e ilumina a alma, afastando a cegueira para as coisas de Deus, rumo à evolução espiritual e moral. Ter puro coração é aquele que o limpou de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, afastando o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Cada um deve empregar os seus esforços para combater o próprio egoísmo e orgulho. Da parábola destaca-se a violência a que um homem foi submetido, caracterizado por um mundo de expiações e provas onde o mal predomina. A descida de Jerusalém, cidade sagrada e alta, para Jericó, cidade considerada maldita pelos judeus e de nível mais baixo, simboliza a queda de padrão vibratório daquele homem, do mais elevado em princípios superiores para o de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Descer de Jerusalém para Jericó é simbolicamente escolher um nível mais baixo de consciência, a que chamamos egoísmo, em vez de um nível mais elevado chamado essencial. É o que diz o Alírio de Cerqueira Filho nas Parábolas Terapêuticas, volume 2. Nesse processo de descida vibracional, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras representadas pelos ladrões ou salteadores que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba-nos a paz, fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. A descida de padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Contudo, descermos para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que seja num plano harmônico de entendimento. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração do sacerdote mantinha-se fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas. O vil indica a observação superficial, desinteressada, de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. O passou adiante reflete a ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Cabe sublinhar que o sacerdote também descia pelo mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, ou seja, praticando ações de sentimentos inferiores. Do mesmo modo que o sacerdote, o levita passou ao largo daquele homem caído e ensanguentado no caminho. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o verdadeiro amor. Assim, o sacerdote e o levita, que deveriam estar subindo de Jericó a Jerusalém, demonstraram os seus comportamentos pela indiferença, pensando somente em seus interesses e movidos pelo egoísmo e pela soberba. Jesus mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade, desencadeados pela compaixão. O samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou maneira correta de agir. Importante ressaltar que na parábola o samaritano não descia e tampouco subia aquele caminho, pois ele simplesmente viajava, mostrando simbolicamente que se encontrava em outro nível de consciência, mais elevado, diferente dos outros três personagens, homem, sacerdote e levita. O samaritano prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis, o vinho e azeite. Depois, impregnou um transporte, o cavalo.
já que o doente estava incapacitado de andar. Em seguida, levou-o a uma estalagem, onde recebeu o alimento e o conforto de um leito, afastando-o das intempéries. Cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde. E, por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fossem despendidos. Há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Esse é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Nesse aspecto, Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, uma abordagem psicológica, transpessoal, consciencial, das parábolas de Jesus, no capítulo 1, Parábola do Bom Samaritano, expressa: o samaritano retomou o seu curso depois de tomar providências para que o homem continue a receber cuidados para reviver. Ele não parou tudo o que estava fazendo para cuidar do outro. Jesus coloca de forma inequívoca que ele retoma sua viagem após prestar o auxílio conforme as suas possibilidades e sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Além disso, Daniel Salomão, em Parábola do Bom Samaritano, discorre sobre a preocupação com o crescimento do outro, após as demonstrações de compaixão e coragem. Ao atender e conduzir o ferido, a dupla chega à estalagem. O samaritano passa a noite ao lado do seu companheiro, doando ainda mais de seu tempo e disposição. No dia seguinte, já tendo pago as despesas do pernoite, deixa 2 denários para custear a hospedagem e cuidados do dono da estalagem. O samaritano não permaneceu ao lado do ferido. Entretanto, quando percebe a melhora, conclui que a partir daquele momento, a cura das feridas viria pela responsabilidade do próprio assistido, que não permaneceria desamparado, mas observado com certa distância. Carregar o outro desnecessariamente é privá-lo da real oportunidade de evolução. Deve estar ciente de que a principal necessidade do assistido é a de se curar as feridas e voltar a viver. Porém, perceber quando o outro já pode andar sozinho não é tarefa fácil. Devemos sempre tomar o cuidado de não nos tornarmos bengalas para alguém que já passa até mesmo correr sozinho. Não devemos perder de vista o caráter libertador e engrandecedor da mensagem cristã. Descer a um serviço do bem é um programa de aprendizado e trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. O processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já se visitam no nosso entendimento. Compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com sua própria queda, se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Em todos os tempos, há criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse de virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade
e ampará-lo com amor. A caridade é muito maior que a esmola assistencial. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Nesse contexto, a Lírio, no livro Parábolas Terapêuticas, destaca que, além da caridade assistencial material, é preciso esclarecer o espírito imortal sobre as realidades da vida, mediante a prática das caridades moral e espiritual, a fim de se iluminarem para elevar a própria consciência e acender a luz dentro de si. A Lírio ainda ressalta também, né, o trabalho de esclarecimento daqueles que estão descendo e ainda não caíram em poder dos salteadores, para que possam mudar a atitude e progredir, iniciando a tarefa de libertação do egoísmo e do orgulho, antes que estes sentimentos gerem sofrimentos. E continua, o esclarecimento das verdades espirituais é fundamental para que todos tenham oportunidade de ascensão. Assim, a parábola do bom samaritano ensina a prática da caridade em todas as suas dimensões, o trabalho edificante no bem, demonstrando que a sua prática independe de etnia, religião, crença, idade ou de quaisquer outras questões puramente convencionais. O que importa é a prática do verdadeiro amor que liberta a alma e cria oportunidade de progresso a quem a recebe. Muito bonito, né? O texto do Juan Carlos Orozco. Muito bem. Então, resumindo, a parábola do bom samaritano fala em caridade. Caridade sem olhar a quem. Não importa nada. O importante é o nosso amor para com aquele que recebe a caridade. Isso o que Jesus quis nos mostrar nessa parábola. Kardec, no capítulo 15 do nosso Evangelho, colocou lá, assim, dentro, no primeiro item, como sendo primordial essa parábola. Fora da caridade, não há salvação. Não há. Mas essa caridade depende da forma como ela é feita. Sem amor, não tem caridade. Não adianta a gente enfiar a mão no bolso e dar esmola. Não adianta mandarmos cesta básica. Não adianta mandarmos... Se não houver amor, não há caridade. A caridade é feita com amor. Não tem outra forma. Que a paz do Mestre fique no coração de todos nós. Que nós possamos seguir o exemplo do bom samaritano. Sejamos nós esse bom samaritano. Paz para todos. Obrigada, Dorothy. Eu estava aqui refletindo nessa questão. Teve um momento que você disse que não adianta a gente fazer as coisas para o outro, né? Cada um tem a sua estrada, tem a sua caminhada. Isso. E hoje em dia, a gente está enfrentando, eu com o meu trabalho, eu trabalho com criança, pais querendo fazer tudo para o filho, e esquece que ele é um espírito, que ele tem que ter a sua caminhada, né? Isso mesmo. Eu tenho uma família que eu ajudei durante 30 anos. Tá? E eu ia sempre na casa visitar, eu levava cesta, eu levava alimento, eles me ligavam, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando de gás, eu estou precisando de... E a Dorothy sempre se esforçava, às vezes até pagando no cartão de crédito, porque não tinha o dinheiro, e ajudava.
De repente, eu parei e falei, gente, são 30 anos ajudando essa família. Se ela não cresceu ainda, não vai crescer. Não vai crescer. É preciso mudar a forma de praticar a caridade. É preciso ensinar. É preciso tornar essa ajuda, essa caridade material ligada à caridade espiritual. Senão, não é caridade. Eu estava perdendo meu tempo. Não adianta você dar o peixe. Você tem que Não, tem que ensinar a pescar. Tem que ensinar a pescar, senão não tem jeito, né? Sim. Verdade. É muito complexo, né? Assim, para nós, na nossa evolução, que é até mais fácil eu dar o dinheiro, né? Sim. Se a gente pensar. Sim. Mas, muitas vezes o dinheiro, ele não está aí. Não vai resolver o problema da pessoa. Não vai. Né? Apesar de que a gente fala assim, mas, gente, a situação deles é terrível. Sim. Você precisa ajudar na parte material? Precisa, sim, mas tem que aliar a isso o crescimento espiritual. Sim. Senão, não adianta. Né? Isso que você falou é uma grande verdade, porque há muitos anos a gente ajuda uma família, né? Assim, a campanha Alta de Souza, tudo, né? Está ali ajudando, mas a família é aquele ciclo vicioso, né? Não cresce. Então, a gente tem que ensinar. E muitas vezes, muitos não querem nem ouvir falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? Então, é complicada a situação. É complicado. Né? Mas nós estamos aqui para aprender, né, meus amigos? Aprender sempre. E como se diz, né? Para educar tem hora que temos que falar não. Jesus já dizia sim, não, não. Sim, não, verdade. É doído, mas sim, não, né? Foi excelente, Dorothea. Eu falo assim, nós tivemos uma aula de história, né? Só desce o mapa. Uma aula de geografia, uma aula de... misturado com geografia, né? Os mapas. A história, pega a história e aí a doutrina espírita. Juntar a Doroti e a Valdete, pronto, né? 3 horas de aula. O que dá quando junta a Doroti e Valdete? Pois E a gente vê que é isso, né? A doutrina espírita nos dá essa abertura, né? Ela faz com que a nossa mente se expanda, né? Bom, temos que dizer, foi aquilo que eu falei no começo, vamos agradecer, mesmo na tristeza, vamos agradecer, porque estamos aprendendo, né? E como? Muitas coisas. Muito Já bem. que as meninas aí falaram, né, da Valdete, a semana que vem é a semana da nossa amiga Valdete, né? Ela vai estar aqui com a lei de reprodução. Foi a já da oração, a do trabalho, e tenho certeza que a semana que vem ela vai trazer muitas reflexões para nós a lei de reprodução, né? Isso aí, o convite, né? Porque nós estamos ainda no mês de março, né, meus amigos? Em março tivemos 5 segundas-feiras, março está indo, daqui a pouco nós estamos em junho, daqui a pouco nós estamos correndo, porque já estamos em dezembro. Ai, Jesus, nos ilumina. Então, que nós possamos, né, nesses dias que vamos galgando, né, porque é um degrauzinho cada dia, embora a gente ache que a gente não está crescendo, a gente está cada dia estamos subindo, nem se for um milésimo a nossa escadinha da nossa evolução, né, meus amigos? Vamos ter força, fé, confiança. Jesus está conosco, a espiritualidade amiga não abandona ninguém, seja o momento que está passando, vivendo, né? Então, ter a nossa fé. Então, vamos lá, né, meus amigos? Como já agradeci
aqui a Doroti já é de casa, né? Está aí firme e forte conosco, graças a Deus, estudando, trazendo a doutrina bíblica para nós. Então, amiga, até o mês de maio. Maio. Mês que vem eu estou aqui com vocês com a parábola, as 7 parábolas do reino, né? O grão de mostarda. Então, vamos lá estudar. O que será que nós vamos aprender aí com esse grãozinho de mostarda? Meus amigos, vamos agora então, vamos serenar as nossas mentes, os nossos corações. É tão bom poder fazer uma oração, é tão bom podermos entrarmos em sintonia com essa espiritualidade amiga que nos amparam, que nos assistem, né? Nos momentos mais difíceis das nossas vidas e também os mais felizes. Então, Senhor, agradecemos. Primeiramente, pelo dia de hoje, pela nossa família, pela nossa estadia aqui no mundo terreno. Pedimos também à equipe do senhor José Marques Garcia, a equipe dos nossos bons amigos, né? Os nossos familiares desencarnados, aqueles anônimos, aqueles espíritos que estão sempre nos assistindo também, anonimamente, que nós nem imaginamos que eles estão ali, velando por nós, nos ajudando, clareando as nossas mentes, os nossos corações também. Agradecemos muito, de coração, e rogamos o amparo, a proteção para o nosso lar, a fluidificação das nossas águas com medicamento que cada um de nós necessita para o nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Rogamos também o passe, que irá renovar as nossas energias, fortalecendo o nosso corpo carnal para a nossa caminhada. Essa caminhada seja sempre com alegria, com amor e com muita gratidão. Abençoe a todos os nossos familiares, os mais próximos, os mais distantes, os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos queridos que já estão na pátria espiritual também, possa receber as nossas vibrações de paz, de luz, de amor e gratidão. Muito obrigada. Gratidão infinita, bons amigos. Seu Adalto? Sim. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as nossas dificuldades, para com as dificuldades dos outros, e assim como precisamos da paciência dos outros para com a nossa
nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão infinita a cada um de vocês que estão aqui conosco nas janelinhas, os que nos assistirão posteriormente. Até a próxima semana. Um beijo no coração e muita paz, muito amor e muita luz na caminhada. Fiquem com Jesus. Até a próxima semana, meus amigos. Até a próxima. Gratidão. Muito obrigada.